Nós vamos neste momento então, meus irmãos, ouvir a pregação do Santo Evangelho. E eu quero já de início convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias nos Salmos, de número 99, Salmo 99. Vamos ler do verso 1 ao 5. Antes, citando o texto de Deuteronômio, capítulo 5, verso 11, que nos diz justamente o terceiro mandamento, não é? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O Salmo 99, verso 1 a 5 diz bem assim: Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem a eles o teu nome, grande e tremendo, porque és santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exultai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos ante o escábalo dos cabelos de seus pés, porque Ele é santo. Até aqui, meus irmãos, é suficiente para nós. Eu quero ler também as perguntas e respostas do Dia do Senhor 36 de nosso catecismo, que fala justamente sobre o terceiro mandamento. Dia do Senhor 36. A pergunta 99. Lemos o Salmo 99 e agora a pergunta 99, que diz bem assim: O que se exige no terceiro mandamento? Resposta: que não blasfememos, nem façamos mau uso do nome de Deus por maldição, perjúrio ou votos desnecessários, e que não participemos por omissão silenciosa desses terríveis pecados. Em vez disso, devemos usar o santo nome de Deus somente com temor e reverência, para que possamos confessá-lo corretamente, invocá-lo e glorificá-lo com todas as nossas palavras e obras. E a pergunta 100: será que blasfemar o nome de Deus por juramento e maldições é um pecado tão grande que Deus se ira também contra aqueles que não impedem nem proíbem isso tanto quanto podem? E a resposta: certamente que sim. Porque nenhum pecado é maior, nem provoca mais a ira de Deus do que blasfemar o seu nome. É por isso que ele ordenou que esse pecado fosse punido com a morte. Então, o assunto de hoje é justamente sobre o segundo mandamento e realmente nos traz uma reflexão profunda e séria acerca do nome do Senhor. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje, pela graça de Deus, estaremos avançando em nosso catecismo no estudo dos mandamentos do Senhor. E vamos nessa manhã, irmãos, para a reflexão do terceiro mandamento da lei de Deus, não é? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Temos exemplos muito práticos sobre como o Senhor aplicou ou ordenou que tal mandamento fosse punido quando no passado desobedeciam entre o seu povo esse mandamento. Temos, por exemplo, o texto de Levítico, não é? Que algumas vezes nós podemos observar algumas experiências que eles tiveram de alguns blasfemarem contra o Senhor e Deus ordenar que eles fossem mortos. Só observando o que é dito em Levítico 24, verso 16. A aplicação do terceiro mandamento. Ele fala: e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim, o estrangeiro, como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Então, nós temos o terceiro mandamento, não é? Onde o Senhor diz que não teria por inocente quem tomasse o seu nome em vão, mas aqui nós temos uma aplicação e uma explicação de como esse mandamento era realmente usado no meio do povo. Como deveria ser punido aquele que desonrasse o nome de Deus. E então vemos justamente o acontecimento. Levítico 24, 16, ele lembra disso, e no verso 23, o que é dito quando um jovem, não é? Um jovem discute com um outro, né, com outro homem, e nesse bate-boca, com os hormônios, com os nervos à flor da pele, ele ousa blasfemar contra Deus, talvez xingando, porque o contexto era de briga. E então é dito isso sobre esse acontecimento, verso 23. E disse Moisés:
aos filhos de Israel, o Senhor dizendo a Moisés no caso, né? Aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E fizeram os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés. Então fica claro a exigência do mandamento, a aplicação do mandamento, e temos o testemunho de alguém que foi morto porque blasfemou o nome de Deus. Alguém poderia dizer diante de um mandamento como esse: será que não é um exagero? Eu sei que é uma pergunta que não deveria ter sentido para nós. Nós somos cristãos, e como cristãos que confessam a palavra de Deus como sendo a nossa regra, única regra de fé e prática, não deveria ser para nós uma pergunta comum, não é? Um pensamento ou uma dúvida comum de que será que Deus não está sendo exagerado em punir com morte alguém que usa o seu nome de maneira inadequada, desonrosa? Será que não é exagero? Não deveria ser para nós uma pergunta estranha. Mas eu estou falando isso, irmãos, fazendo essa pergunta, porque é notório que em nossa geração, para boa parte dos cristãos, a atitude de Deus de punir com morte, para muitos cristãos, é um exagero. Para muitas pessoas hoje que dizem que são cristãs, que frequentam igrejas, Deus punir com morte alguém que honrou desonrar o seu nome, ousou desonrar o seu nome, é um exagero. Alguns poderiam pensar: mas pastor, era só um jovem. Não estamos falando de um ancião, de alguém experiente, de um sacerdote. Por exemplo, compreendemos que Nadab e Abiú, quando desonraram a Deus também no culto, fazer o que Deus não ordenou, que eles tivessem sido mortos, porque eles eram sacerdotes instruídos para aquilo. Mas um jovem na comunidade ser morto, receber a pena de morte ordenada por Deus, porque blasfemou, era só uma criança, não é? Uma criança de 17 anos, como é dito em nossa cultura, né? Que hoje em dia, aqui na nossa cultura, você é criança até dos 18, né? Então, 17 anos e faltando um dia apenas para completar 18 anos, você ainda é uma criança, né? É assim que se diz. E muitos olhariam com essa visão para esse acontecimento aqui. Era só uma criança, não sabia o que fazia, né? Não sabia dos seus próprios atos. Muitos então ficam escandalizados justamente por observar esse fato e diriam: foi por impulso, foi por inexperiência. Leve em consideração que ele estava em um contexto de briga, de discussão. E quando estamos em um momento de conflito, onde alguém nos ofende e estamos brigando, é natural, não é, que de nossa boca saia palavrões, esculhambações. Natural, vírgula. Vírgula. Cristãos que falam palavrão, que expressam ira por meio de palavrão, estão pecando. Eu sei que alguns acham que isso é uma coisa normal. Não. É normal para o homem caído. Mas se somos nova criatura em Cristo, tal atitude deve ser algo que nós repudiemos. Então, se isso vier a acontecer com qualquer um de nós, devemos pedir perdão a Deus. Se eu sair perguntando para os cristãos: vocês pedem perdão a Deus pelos palavrões que vocês falam, às vezes, com raiva de alguém, em algum conflito, ou então pelo mal na mente de vocês? Você talvez não falou, por alguma razão, mas no teu coração você esculhambou a pessoa mais do que tudo. Ainda bem, não é? Graças a Deus, não é? Por sua misericórdia, que o que está em nosso coração está com Ele. Não é? Está com Ele. Que bom que o Senhor, nesse sentido, Ele deixa no privado e nos exorta pessoalmente. Não é? Não faz como em alguns contextos que as pessoas gostam de revelar a vida dos outros, como se isso interessasse. Não. Deus trabalha. A sua palavra é fiel e Ele vai até o nosso coração e nos diz onde estamos errando. E louvado seja o Senhor por isso. Porque em um culto como esse, nós podemos ouvir a palavra de Deus e sem que ninguém saiba, porque o que importa é que Ele saiba. Não é? Não adianta eu me esconder dos outros, ou que as pessoas todas saibam, isso não importa nesse sentido. O que importa é que o Deus que tudo vê conhece meu coração perfeitamente. E Ele quem trata. Então o Senhor vai tratando, vai cuidando, vai nos ensinando o seu caminho. Pois bem, irmãos, para muitas pessoas, a aplicação desse mandamento é algo exagerado. Tanto é que cristãos hoje pouco pensam no nome de Deus. Por isso que o nome do Senhor é usado de maneira indevida em todos os contextos. Por isso que hoje cristãos riem também com piadas com o nome de Deus. Parece muito comum em nossa cultura, né? Ora, se a cultura é cristã, no sentido de o Ocidente ter sido formado pela influência do cristianismo, então logo haverá piada sobre Deus. Pecado é pecado
E não adianta inventarmos qualquer outro adjetivo, não é, para nomear aquilo que o Senhor chama de pecado. Eu quero resumir então o sermão dessa manhã no seguinte tema, meus irmãos: o zelo de Deus por seu grande nome. É disso que se trata o terceiro mandamento. Vamos pensar exatamente sobre isso, sobre o zelo de Deus por seu grande nome. Lemos o Salmo 99, onde nós observamos o louvor do salmista em reconhecer a glória do nome de Deus. Ele é o Deus glorioso, o seu nome é grande em toda a terra, o seu nome é grande em Sião. É o que é dito no Salmo. Uma referência clara ao povo de Deus, à igreja e ao próprio céu onde Deus habita. Não é? Mas temos que compreender o que é. Se o mandamento está dizendo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, então o que é tomar o nome de Deus em vão? Porque às vezes alguns podem usar a justificativa de que não entendem muito bem, ou não sabia que era assim, então que venhamos refletir sobre isso, não é? O que é tomar o nome de Deus em vão? Cada mandamento dado pelo Senhor, irmãos, está dentro de um contexto de combate contra a idolatria. Toda vez que nós pensamos nos 10 mandamentos, temos que lembrar de uma coisa: ele é aplicado a todo mundo, todos estão na obrigação dos 10 mandamentos. Então nós, certo, como cristãos, pela graça de Deus temos consciência de tais mandamentos, mas todos aqueles que mesmo não crendo em Deus, não é, vivem as suas vidas afastados da igreja, ainda assim estão debaixo da obrigação, da obediência dos 10 mandamentos. Por quê? Porque no passado, quando o homem caiu desobedecendo a lei de Deus, não é? Os 10 mandamentos, muito bem resumidos em uma única ordem de não comer o fruto proibido, não é? O homem foi alterado, o homem mudou a partir do pecado, mas Deus não mudou. A sua exigência continua a mesma. Logo, todos serão condenados, não é? Justamente por quebrarem os 10 mandamentos, por quebrarem a lei de Deus, a sua lei moral. Só que o mandamento, não é? Ele é dado, os 10 mandamentos, em um contexto de idolatria. O povo estava escravizado no Egito e durante 400 anos foi aculturado. Então Israel é um exemplo perfeito do que é a nossa vida como cristãos hoje. Nós não estamos isolados em um monte, não é? Nós não estamos isolados em um sítio. Eu sei que dá vontade às vezes de comprar uma chácara, de construir uma chácara, fazer ali a vila dos crentes, a nova Canaã, não é? E seria muito bom, mas deixa que o Senhor faz isso, porque se vai tentar, vai ter problema, não é? Mesmo com um ambiente assim, separados, os monges já tentaram na história. E eles continuaram pecando do mesmo jeito. É inútil fazer isso. É desejoso, não é? É desejoso fazer algo assim, eu sei, mas deixa que o Senhor cuida disso aí. Não compete a nós, deixa o Senhor fazer. Porque o paraíso que Ele nos der será perfeito. O nosso sempre tem aquela dificuldade e está, sabe, sujeito à queda, à destruição. Quantas vezes não tentaram neste mundo criar paraísos, né? E fizeram foi matar os outros para poder manter o paraíso. Você tem que ser feliz. Eu mato você para você ser feliz e livre. Como assim, né? Mas é assim que o mundo age. O ponto é, irmãos, que Deus deu os mandamentos e o povo de Israel estava há 400 anos sem a sua cultura, não é? A sua cultura religiosa, sem as suas práticas religiosas funcionando. Mesmo sendo básicas, porque herdaram de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles não podiam adorar a Deus como eles estavam acostumados a fazer com liberdade. Eles estavam debaixo de um governo mundano, que era o governo do Egito. E ali eles tinham a cultura ímpia, pagã, dominando todas as coisas. É o nosso contexto aqui hoje. Nós não estamos em uma cultura cristã, não existe isso, ok? Cultura cristã está em nosso coração, em nossa própria maneira de viver, e não no mundo. É uma ilusão imaginar isso aí, não é? Uma ilusão. Mas Israel estava ali, rodeado de leis, de princípios, de libertinagens, de idolatria, e Deus, então, nesse contexto, libertando o seu povo, é que dá os 10 mandamentos. Por isso, cada mandamento do Senhor foi dado, primeiro, para combater, não é, a mentira da falsa religião, a mentira do falso culto. Deus combate a mentira com os mandamentos, Deus combate a idolatria com os mandamentos, não é? E o Senhor ensina exatamente que o seu povo não pode ser como o mundo. O seu povo é um povo separado, um povo santo. Ele separa literalmente do Egito para isso. Percebe? Essa é a razão do porquê nós hoje, como cristãos, também devemos nos separar do mundo. Não existe isso de eu ser um cristão, mas eu ter comunhão com o mundo. Não, é impossível isso, não tem como. Mas as minhas tentativas de permanecer ainda me assentando na roda dos escarnecedores, andando no caminho que os ímpios propõem para mim e aceitando a má cultura,
Nesse sentido, é uma afronta a Deus que nos libertou disso. Então, lá no Egito, temos o exemplo de como o Senhor deu os mandamentos, justamente para que, no meio do seu povo, houvesse uma cultura santa, uma cultura diferente. É a igreja do Senhor, não pode ser igual ao mundo, tem que haver diferença. Nesse contexto, então, irmãos, observamos justamente como o Senhor se revela ao seu povo, como Deus Santo. Todas as abominações, todas as imoralidades comuns às religiões pagãs, não é? Veja, sexualidade e imoralidade são coisas comuns à religiões pagãs, certo? As pessoas às vezes olham para a nossa cultura hoje e pensam bem assim: nossa, o mundo moderno é tão diferente, as pessoas são tão imorais, né, hoje. Não, sempre foi assim. Não se iludam. A diferença é que hoje tem Wi-Fi, tem internet e todo mundo sabe pelas redes sociais. Antes não é? Então essa imoralidade, ela não é uma coisa do século 21. Ela não é um abandono, por exemplo, do cristianismo. Isso é ilusão. As pessoas que querem ter essa ilusão. A verdade é que sempre foi assim. A partir da queda, as culturas se desenvolveram de maneira imoral. Suas religiões sempre foram para expressar os seus anseios pecaminosos. É por isso que as divindades que eles inventavam, que eles criavam, atendiam aos seus desejos sexuais, por exemplo. Não é? A divindade dos prazeres, né, do amor, e aí todo tipo de bagaceira, para não ser um pouco mais claro, acontecia ali. Comum no mundo antigo, comum hoje do mesmo jeito. Então nada novo debaixo do sol, né? Essa é a realidade. Esse é o ponto. E Deus dá esses mandamentos para mostrar que, diante dele, o seu povo eleito, escolhido, separado, santificado, não poderia imitar o costume do mundo. A cultura que Deus deu ao seu povo não é a cultura mundana, porque a cultura mundana, ela é pagã, ela é imoral, é uma afronta a Deus. É por isso que o Senhor separa o seu povo. Isso é um ponto muito importante para nós. E então, quando nós chegamos justamente no terceiro mandamento, esses 4 primeiros mandamentos, não é? Todos os mandamentos como todo, mas o terceiro mandamento, ele nos mostra como é que nós devemos olhar para o nome de Deus. Enquanto o mundo, em suas religiões, praticam abominação, não é? Coisas terríveis e imorais, o Senhor está dizendo: eu sou Deus Santo. A maneira como vocês vão me adorar, como vocês vão me reconhecer, deve ser santa, reconhecendo quem eu sou, a minha glória. E o terceiro mandamento dá ênfase justamente a isso. No texto que nós lemos de Deuteronômio capítulo 5, verso 11, o próprio mandamento em si, não terás outros deuses diante de mim, não é? É importante compreender o que está sendo dito naquele texto, porque às vezes, quando nós lemos não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, a impressão que temos que isso refere simplesmente a usar o nome de Deus. É claro que usar o nome de Deus de maneira inapropriada, irreverente, é pecado. Não pense que não é, não. Tratar o nome do Senhor, usar o nome de Deus e botar desculpa na cultura é um costume cultural. Eu sinto muito, mas não muda o pecado, certo? Só que o mandamento, ele não se refere somente a você falar o nome de Deus. Há uma implicação muito mais profunda sobre o terceiro mandamento, e que às vezes os cristãos não param para prestar atenção. A palavrinha para não tomar, que nós temos em nossa tradução aqui, lá no hebraico, lá na língua original, ela não tem apenas o sentido de você usar o nome dele como falar, mas algo muito mais extenso, muito mais profundo. A palavra literalmente quer dizer que vocês não vão carregar, não vão levar ou erguer meu nome em vão. Então a ideia clara aqui, irmãos, eu poderia traduzir assim: não carregarás ou não levarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Veja, se você entende que o significado carregar ou levar já é muito mais do que apenas não falar. Tem implicações realmente muito importantes. Observamos o ensino acerca desse mandamento justamente naquelas bênçãos finais, não é? As bênçãos sacerdotais araônicas que o Senhor ordenou a Araão que desse aos filhos de Israel. Eu vou ler número 6, verso 22 a 27, que diz bem assim: disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Continuando o versículo: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. O que o mandamento diz literalmente para nós? Não é simplesmente não tomar, é não levarás.
não carregarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O Senhor diz, por meio de Moisés a Arão, é assim que vocês porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Ou seja, o ensino claro é que o nome de Deus está sobre o seu povo. O nome do Senhor Todo-Poderoso está sobre o seu povo. E, portanto, o seu povo carrega o seu nome por todo lugar. Não é? Por todo lugar. Isso é muito claro até na própria instituição dos sacramentos. Por exemplo, pensando na própria circuncisão. Observe o que a circuncisão ou o que o batismo significam. Como sacramentos, irmãos, esses sinais visíveis e santos nos marcam como sendo pertencentes a Deus. Quando o Senhor chamou Abraão, não é? Ele fez promessa. Quando chega lá no capítulo 17, o que ele faz? Ele institui a circuncisão, dizendo: esse é o sinal da minha aliança entre mim e vós. Entre eu, Deus, você, Abraão, e os seus filhos também. Todos serão circuncidados. Receberam a marca dessa aliança, dessa promessa. Ou seja, para serem o meu povo e eu ser o Deus de vocês. Para deixar claro, vocês pertencem a mim. O meu nome está sobre vocês. Quando um dia fomos batizados, ou os nossos filhos, nós não batizamos nossos filhos em nome da religião. Eu te batizo em nome da igreja. Eu te batizo em nome da reforma, né? Eu te batizo... Não. O batismo foi ordenado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o batismo é um sinal, é o sacramento que substitui a circuncisão, nesse sentido, onde nós recebemos o sinal que tem um nome, é uma marca de pertencimento ao Deus triuno, ou seja, o nome de Deus está sobre nós. Era isso que o Senhor estava ordenando a Moisés por meio de Arão, para os filhos de Israel, não é? Essa é a grande realidade acerca do nome do Senhor em nossa vida. Então, observe qual é a exigência do terceiro mandamento. O que aprendemos no terceiro mandamento, não é? Como um povo de Deus, nós pertencemos a Ele, somos propriedade exclusiva, e não parcial, mas exclusiva de Deus. Observem, por exemplo, o texto de Isaías 49, verso 3, que diz bem assim: Tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. O Senhor está dizendo: meu nome está sobre vocês. Vocês como meu povo, como meu Israel, não é? É através de vocês que o meu nome será glorificado. É em vocês que o meu nome é glorificado. Jeremias 13, verso 11 também nós lemos: eu liguei a mim toda a casa de Israel. Olha a palavra do Senhor: eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome, e por louvor e por glória. O povo de Deus está intimamente ligado ao seu nome. Nós carregamos o nome do Senhor. Nós levamos o nome de Deus para onde quer, não é? Por onde quer que andemos. Não importa onde nós chegarmos neste mundo, irmãos, onde nós, como igreja, estivermos estabelecido, o nome do Senhor está sobre nós. Observem alguns outros textos que falam sobre essa realidade, sobre um exemplo claro de quando Israel, para deixar claro o que o mandamento está dizendo, que o povo de Deus carrega o seu nome, leva o seu nome. Quando Israel foi expulso, ou nesse sentido, foi levado cativo pelos babilônicos, por causa de seus pecados, quando eles saíram de Jerusalém, eles não foram e deixaram de ser povo de Deus. Lá na Babilônia ainda eram povo de Deus. Ou seja, o nome do Senhor foi com eles, estava sobre eles. Eles não deixaram o nome do Senhor quando saíram de Jerusalém, né? Vamos fazer o seguinte: vamos ser levados lá para a Babilônia, vai ser um tempo um pouco longo, né? Tipo uns 70 anos mais ou menos. Então, enquanto estivermos lá, deixa o nome de Deus aqui. Não é assim que funciona, o nome está no povo, está sobre a vida do povo. Então lemos, não é? Ezequiel 20, verso 14. O que diz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, perante a vista dos quais os fazeis sair. Essa referência aqui de Ezequiel, e vamos ver mais textos de Ezequiel ainda, é para mostrar exatamente que quando Israel saiu de Jerusalém e foi para o cativeiro, lá eles levaram o nome de Deus e lá profanaram o nome do Senhor. Porque como filhos do Senhor, como povo da aliança, como igreja, eles carregam o nome de Deus, não é? Deus
deu a Israel, por exemplo, a vitória por causa da glória do seu próprio nome. Então o povo é levado cativo, o povo profana o nome de Deus, mas aqui nós temos uma ênfase grande quando o Senhor exorta o povo no seu próprio nome. Deus está dizendo ao seu povo: eu não sou como esses deuses que são mentira. Eu sou o Deus verdadeiro. Me santifiquem, me honrem. E então, é claro, nos textos que nós vemos aqui, que o Senhor faz tudo para que o seu nome seja glorificado e conhecido. Tudo que Ele criou foi para isso. Cada sensação que nós temos como seres humanos, não é? O poder admirar a natureza ao nosso redor, o que nós achamos de belo ou os questionamentos que nós fazemos, tudo isso nos foi dado como dons para compreender, para estudar, para entender realmente a nossa própria natureza, o mundo ao nosso redor, para que o nome do Senhor em tudo isso fosse glorificado. Para que diante da beleza da natureza, da complexidade da vida, nós venhamos nos dobrar diante do Senhor e dizer: Senhor, Tua é a glória, porque foi o Senhor que fez tudo isso. Isso ultrapassa a nossa capacidade, a nossa própria vida em si é um milagre e a glória é Tua. Não podemos atribuir isso a nós mesmos, mas somente ao Senhor. Quando o Senhor dava vitória ao seu povo, era justamente por isso. A razão para Israel vencer e a razão para nós, não é, Israel de Deus, igreja do Senhor, vencermos, estarmos de pé, é a glória do nome de Deus. Segundo Samuel 7:23, nós lemos bem assim: e quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, para fazer-te nome e para fazer-vos estar grandes e terríveis, e para fazer-vos estas grandes e terríveis coisas à tua terra, diante de todo o povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. Ou seja, o contexto dos mandamentos, libertação do Egito. O Senhor aqui, no segundo livro de Samuel, está dizendo: veja o que o Senhor fez a vocês. Ele foi quem resgatou vocês do Egito e pôs o nome dele sobre vocês. Fez coisas terríveis às nações para honrar o nome dele na vida de vocês. Essa é a realidade aqui, não é? Eles foram derrotados não porque vocês são bons, não porque vocês são grandes. Pelo contrário, vocês são pequenos, um povo de dura cerviz, um povo de coração duro, mas eu os amei. Ou seja, eu os escolhi para manifestar em vocês o meu nome, não é? Deus mesmo restaurou a sorte de Israel, esse Israel que foi até as outras nações dispersas, né, espalhados, e profanaram o nome do Senhor. Deus resgatou Israel do exílio por causa do seu próprio nome, não é? O Senhor diz em Ezequiel 36, 22 e 23: assim diz o Senhor Deus: não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu nome, pelo meu santo nome, e eu santificarei o meu grande nome, e os gentios saberão que eu sou o Senhor. Quando chegou o tempo, não é, de dizer bem assim: olha, vamos voltar para Jerusalém, vamos poder reconstruir os muros de nossa amada cidade, vamos poder restaurar o templo, o culto será livre mais uma vez. O Senhor estava dizendo para o povo: olha, essa libertação, essa esperança, o poder voltar, a paz que vocês tinham, não é porque vocês fizeram o que é certo diante de mim. Não é porque vocês mereceram tal libertação. Eu estou fazendo isso por amor ao meu próprio nome. É por amor de mim, é pelo meu grande nome que eu farei com que os gentios saibam que eu sou o Senhor. Nós somos os gentios que fomos alcançados e agora sabemos que Ele é o Senhor, não é? Então devemos realmente entender isso, irmãos. A seriedade do mandamento. E como o nome de Deus é glorioso e devemos honrá-lo. Tomar o nome de Deus, que é santo, que é grande, é carregar seu nome. É levar seu nome, não é, em nossa vida, como um todo. É isso que Ele faz quando nos chama. Coloca seu nome sobre nós. E esse não é um privilégio alcançado por nós. Deus nos dá essa glória. Quem saberia sobre Deus, o Deus Todo-Poderoso, de maneira tão pessoal e tão detalhada, se Ele não se revelasse a nós no chamando do mundo?
Sabe o que nós estaríamos fazendo se o Senhor não se revelasse a nós? Se Ele não tivesse nos dado a palavra, nós estaríamos agora diante de algum ídolo de barro, de pau, de pedra, de ouro, de prata, não é? Adorando esses ídolos. E se ousássemos dizer bem assim, não, mas eu não sou religioso, eu prefiro ser ateu, e estaremos adorando nós mesmos, seremos ídolos para nós mesmos. Se podemos invocar o nome de Deus, saber quem Ele é porque Ele é realmente o Todo-Poderoso, misericordioso que nos chamou. Essa é a graça do Senhor em nossas vidas. Quando pecamos, então, quando causamos escândalo no mundo, quando somos infiéis diante das provocações do mundo e usamos o modus operandi do mundo, né? Como é que o mundo faz? O mundo é assim, o mundo esculhamba, o mundo perde o controle, as pessoas têm o costume de se vingar, não é? De humilhar o seu próximo. É simples assim. O mundo é assim, o mundo diz bem assim, olha, a pessoa do mundo diz bem assim, eu sou uma pessoa muito humilde. Aí alguém pisa no calo para ver. Não é? Um verdadeiro dicionário de palavrões sai da boca da pessoa. A esculhambação, o desejo contra o mal, mal no coração, o desejo de humilhar o seu próximo, de fazê-lo ficar pequeno, envergonhado na frente dos outros. Esse tipo de atitude é mundana, é perversa. Quando nós agimos de maneira descontrolada assim, não é? E escandalizamos no mundo, nós fazemos isso como filhos da aliança. Naquela hora que nós agimos assim de maneira mundana, Deus não tira o seu nome de nós. Ali, na hora do pecado, na hora do escândalo, nós estamos fazendo isso, tendo o nome do Senhor Deus sobre nós, irmãos. Essa é a realidade. Não pense que quando nós vamos escolher fazer o mal e nos submeter àquilo que o mundo ensina, o Senhor tira o seu nome de nós. Não é assim. Deus não tirou o seu nome de Israel quando foi para a Babilônia. Lá eles profanaram o nome de Deus. Nós hoje no mundo também, quando também agimos assim, estamos profanando o nome do Senhor, não é? Profanando o nome do Senhor, porque nós carregamos o seu nome em nossa vida. Cristo ordenou então que fôssemos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por isso o nome do Deus triuno está sobre nós. Esse é o batismo de Cristo. E pergunto, o que você tem feito com o bom nome de Jesus Cristo? Porque o nome de Cristo está sobre você, cristão. Quando nós, membros do corpo de Cristo, fazemos o que é mal e imitamos o mundo, estamos fazendo com o nome de Cristo sobre nós. Quando nós pecamos, pecamos como cristãos. Nós não podemos fazer uma dicotomia, porque eu sei que tem gente que faz bem assim. Por exemplo, os escândalos que estão acontecendo com líderes evangélicos, não é? Aí alguém vai dizer bem assim, vai fazer que nem um marxista. O que o marxista faz? Todo marxista bom, ele faz isso aqui, ó. Você fala bem assim, não, eu estou aqui pregando socialismo, marxismo, né? Um mundo perfeito, um mundo igual que nós criamos, que o Estado cria. Aí você fala, mas não já tentaram no passado e mataram muita gente por causa disso? Não, mas aí deturparam Marx, né? Deturparam Marx. Eles não eram marxistas de verdade, mas eles tinham umas bandeiras lá com a foice e o martelo e a cara de Marx ali estampada também, e falavam, né, Marx é nosso Deus praticamente. Eles não eram marxistas não, não, de forma nenhuma. Aí o cristão hoje, ele às vezes acha que é assim. Então, esses cristãos, não é? Esses evangélicos causam escândalo na política, na vida pública, na televisão, e aí os evangélicos vão dizer bem assim, não, ele não é evangélico não. Como assim não é? Porque qual é o testemunho da vida deles? Pertenciam a igrejas, eram líderes. Quando fazem isso, fazem como cristãos. E não adianta nós, como cristãos, dizer assim, não, eles não são evangélicos, eles não são cristãos. São sim. E como tal, envergonharam o nome de Cristo. Essa é a realidade. Não adianta a gente fingir que o filho não é nosso. Entendeu? O filho não é meu não, de jeito nenhum, não é meu filho. Como assim? Essas atitudes desonram o nome do Senhor Jesus Cristo, não é? Como é que temos então usado o nome de Cristo na nossa vida? Temos exaltado Ele como Rei da Glória, como os salmos que nós cantamos? Ou temos pegado o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é aclamado no céu, e jogado esse nome na lama? Temos que pensar sobre isso, irmãos.
Lembrem-se do que o Senhor disse: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por quê? Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E então passamos para a segunda parte do sermão, onde nós vamos aprender justamente sobre a ira de Deus, que é justa contra quem não lhe dá a devida glória. Lembra do texto áureo sobre a glória de Deus, praticamente, que a gente usa? 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Pois bem, Deus se ira, e a sua ira é justa contra aqueles que não dão a devida glória ao seu nome. Como criaturas do Senhor, é a nossa natureza, certo? É a base de nossa própria existência reconhecer a glória de quem nos criou. Portanto, se não damos glórias a Deus, estamos pecando. E Ele se ira contra isso, não é? Mas para entender por que Deus se ira, perguntemos então, o que é o nome de Deus? O que significa o nome de Deus? Por que Ele é tão zeloso por esse nome? Não é? Por que Ele é tão zeloso por esse nome? Quando alguém fala o nosso nome errado, a gente corrige, né? Na hora. Fulano não, é ciclano, viu? Meu nome não é esse não. Nós queremos corrigir as pessoas para falar o nosso nome direito, não é? Aí eu chamo uma pessoa de... Tem um bonito nome de Miguel, aí chama... Ô Miguel, Miguel não, rapaz, tem um L no final, é Miguel. Fala direito meu nome. Às vezes eu fico implicando, né? Quando alguém me chama de Ademir, eu falo, tem um R. É Ademir ou Ademir. Escolha um dos 3 sotaques aí e fale meu nome, porque meu nome é Ademir, né? É Ademir e Ademir, não é Ademir. Não tem essa aí fazendo I assim, não. Beleza? A pergunta então para nós é: por que Deus então ele leva tão a sério a questão do seu nome? O que significa esse nome? Por que tanto zelo por esse nome? Porque o nome de Deus, irmãos, significa quem Ele é. Quando o Senhor se revelou a Moisés, o Senhor não deu um nome, tipo assim, olha, meu nome é Joaquim. Não. A maneira como Deus se revelou a Moisés, que dá aquela palavrinha que nós chamamos de Jeová, ou Javé, ou Yavé, forçação de barra, diga-se de passagem, mas a maneira como o Senhor se revelou a Moisés foi para falar para Moisés, quando ele diz, eu sou o que sou. Meu nome, então, refere-se a quem eu sou. Esse é o ponto do nome de Deus. Portanto, quando se fala do nome de Deus e não honra, você não está desonrando um código linguístico que nós damos, é um nome próprio. Não, você está desonrando o próprio Deus. E com todo mundo é assim. Quando alguém fala do seu nome, não é sabe? Não é das sílabas juntas, não é da palavra do seu nome, é de quem você é. Isso é comum para nós. Então, quando pensamos sobre o nome de Deus, o ponto é que o nome do Senhor é a sua boa fama em toda a terra. O nome de Deus mostra exatamente quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso, eu sou o que sou. É aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. É o Todo-Poderoso. O que não está limitado ao tempo, à criação, Ele é externo, Ele é além, Ele é o grande Criador. O seu nome mostra quem Ele é, o Deus Santo, o Deus glorificado, o reconhecido como o grande Rei do Universo. E entendo então a implicação importante disso para nós, irmãos. Os ímpios, por exemplo, eles não levam o nome de Deus. Os ímpios não levam o nome de Deus. Deus não colocou o nome dele sobre todo mundo. Aqueles que não creem no Senhor não carregam o seu nome. Nós cantamos, por exemplo, no Salmo 24, já citei isso algumas vezes, que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os habitantes seus, todos. Ou seja, no sentido geral, homens, animais e todo o resto pertencem a Deus. Mas há um sentido pactual de pertencimento. Deus não fala para todo mundo assim, vocês são meu povo, de jeito nenhum. Os ímpios, então, não pertencem a Deus de maneira pactual, porque não há relacionamento entre Deus e eles. Não há, não é? Ele se revela pactual a nós, ao seu povo, a quem ele chama de seus escolhidos. Então ele não escolheu os ímpios nesse sentido. No caso, os ímpios não carregam o nome de Deus, mas o povo a quem ele tirou dessa impiedade, ele escolheu e santificou, esse carrega o seu nome. Esse povo, então, somos nós, a igreja. Nós carregamos o nome de Deus. Então quem é que realmente desonra o nome de Deus? De verdade, assim, com força. Somos nós.
É claro que os ímpios desonram, mas nós ainda somos piores nesse sentido. Por quê? Porque fomos chamados por Deus. E não foi tipo assim, não, olha, Deus nos chamou e falou assim, olha, vocês vão fazer a minha vontade. Não, primeiro Ele nos chama, nesse chamado pela pregação, Ele nos regenera, nos dá uma nova vida, ok? O Espírito Santo de Deus habita em nós e agora, pelo Espírito Santo, podemos olhar para Deus como nosso Pai. É isso que Ele testifica em nosso coração, em nosso próprio Espírito, para então procurarmos obedecê-lo. E o próprio Espírito, então, testificando, opera em nós o fruto da sua salvação. Nós não somos sozinhos aqui. Não é tipo uma religião maluca, onde Deus fala bem assim, olha, eu não vou dar nada a vocês, se virem. Não. Ele nos chama e Ele nos habilita, Ele nos capacita para isso. Ele está trabalhando em nosso coração. Ninguém está sozinho. Um cristão não pode usar a desculpa de suas fraquezas, não é? Isso como desculpa, no caso, eu sou fraco, sou pecador. Sim, todos nós somos. Todos nós pecamos. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui não, irmão. Agora, para todos os que realmente creem no Senhor, não é? A verdade é que o Espírito Santo habita neste. Quando nós pecamos porque queremos. Ainda mais do que os ímpios, não é? Nós temos consciência e temor de Deus. A consciência realmente de que Ele realmente é o nosso Pai. E um cristão, quando escolhe cometer o pecado, não podemos usar desculpa como cristão de que naquela hora nós deu um bug no nosso cérebro e não estamos sabendo o que estamos fazendo aqui. Vamos dar uma de bêbado agora, né? Não. Nós sabemos. A palavra do Senhor nos constrange. Nós sabemos aonde estamos caindo e fazemos. Não é? Então nós que fomos escolhidos para carregar o bom nome do Senhor, estamos muitas vezes desonrando esse nome, desonrando o significado desse nome na nossa vida. Como eleitos de Deus, eleitos do Senhor para glorificar o seu nome, não estamos honrando muitas vezes o nosso ofício. Qual é a nossa vocação? Olha, um cristão, de frente de uma pessoa que não crê em Deus, que quando você pergunta qual é a sua vocação, o seu ofício, vai ser muitas coisas, não é? Eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um juiz, Cara, você pode ser o que você quiser. Mas se você é de Cristo, a tua vocação primeira é ser santo. Ele não te chamou para isso. Entendeu? O nosso trabalho nesse mundo não é a razão de nossa vida. É uma vocação? É. Mas a primeira vocação nossa é a santificação. Ele nos chamou do mundo. Então, como cristãos, nós precisamos entender essa realidade e honrar o Deus que nos chamou para fazer aliança. Aonde o povo de Deus vai, o nome do Senhor vai com eles. Aonde nós pisarmos a planta de nosso pé, alguém vai querer dizer, vai ser meu por herança. Não, o nome do Senhor vai com você. Não é? E se não se pensa nisso, começamos a agir de maneira ingrata, como os ímpios agem. Fomos libertos, mas não estamos vivendo como livres. Deus nos deu uma fonte e nos recusamos a beber dela. Isso é ingratidão. Não é? Agora, entendam um simples exemplo do nosso relacionamento com os nossos pais. Como é que os filhos honram ou desonram os seus pais? Para entendermos como se faz isso com Deus também. Será que é só quando o filho desonra um pai ou uma mãe? Será que é só respondendo? O pai e a mãe falam, fulano, que é? Será que é só assim que a gente desonra nosso pai e nossa mãe? Não é? Porque se for só isso, está errado, merece umas boas lapadas, não é? E um bom tempo de castigo. E se acontecer isso com você, dê glória a Deus porque é para o seu bem. É amor puro, purinho, purinho. Nem duvido disso. Mas o desonrar os pais está muito além, não é? De às vezes, por um momento de raiva e de ira, responder os pais. Muito além. Os filhos, eles só podem honrar os pais de verdade se eles forem obedientes aos pais. E eu digo, com ênfase, quando os pais não estão. Porque, entenda, é a mesma coisa de você honrar um oficial de justiça, um policial. Então tá o policial ali fardado, não é? Com sua arma brilhando aqui. Talvez alguns, não é? Mais amostrados com o seu cacete rodando aqui assim, ó. E olhando para você com aqueles óculos Ray-Ban. Mas
Você olha para aquilo ali, você sabe que ele é uma autoridade, tem autoridade sobre você, para te punir se você for desacatar a sua autoridade, então você fica pianinho na sua. Você não pode honrar os pais pensando apenas assim, em termos de autoridade, né? Nessa lógica. Porque essas pessoas que diante dos policiais se curvam e falam, não senhor, sim senhor, quando os policiais saem, vão fazer o que não presta. Se agimos com nossos pais assim também, na frente deles, ô pai, ô mãe, bença pai, bença mãe, não. E quando os pais saem, fazemos a festa, estamos os desonrando. Mesmo que eles não saibam disso, o Deus que deu o mandamento está vendo. Estamos desonrando nossos pais assim. Então, aonde os filhos desonram seus pais? Principalmente quando ou honram, quando não estão à vista dos pais. Sabe qual é o ambiente perfeito para os filhos fazerem o que não presta e desonrarem os pais? Na escola, na faculdade, em qualquer ambiente onde os pais não possam fiscalizá-los, supervisioná-los. É naquele ambiente que os filhos são testados se eles amam os seus pais de verdade ou não. Se eles honram os seus pais de verdade ou não. Porque falar não tem muito peso, não. Se a sua atitude não cooperar com isso, não estiver de acordo com essa verdade que você fala. Então é na hora que o jovem está diante dos seus amigos, quando o pai e a mãe lhe deu uma ordem, lhe ensinou um princípio, não fale assim, não ande assim com certas pessoas, e tem que ser assim mesmo. Não é? Nós cristãos temos que parar com esse negócio às vezes de ficar pensando bem assim, não, nós estamos na época onde temos que combater o ódio, o discurso de ódio, então não podemos julgar as pessoas. Irmãos, se nós não julgarmos as pessoas, nós seremos prejudicados. Dizer que não se julga é hipocrisia, todo mundo julga, essa é a realidade. Julgamento antecipado é simplesmente instinto de segurança, é só isso. Não é você dizer que a pessoa vai para o inferno. Isso sim é julgar de maneira temerária. Isso é um cão, nunca vai se converter, você não sabe. Então bata na sua boca, peça perdão a Deus. Não faça coisa dessa, mas no sentido de você olhar para atitudes ruins de alguém e você não julgar, julgue e se afaste. Não seja tolo, porque você pode ser culpado por coisa que você não fez, andando com ímpios. Não é? Aí está lá o jovem cristão, na frente dos pais, é um anjinho. Talvez não fale nem lá fora, com os amigos, alguma coisa ruim, mas está andando com colegas na rua que estão xingando todo mundo, desrespeitando todo mundo. Você é igual. Essa é a realidade. A Escritura não usa esse discurso hipócrita que as pessoas usam hoje para dizer bem assim, não, mas ninguém pode me julgar pelo que eu visto, por quem eu ando. Pode sim, a Escritura faz isso. Isso não é legalismo, isso não é costume, uso e costume, é a palavra de Deus, irmãos. Nós somos chamados para a santidade. Não vai para poder ficar imitando o mundo, não. Eu tenho que olhar para Cristo, olhar para a palavra, para o princípio da Escritura e fazer o que Deus me manda. E não olhar para o mundo e usar o mundo como justificativa e argumento para dizer bem assim, nós temos que ser um pouco mais atualizados. Depende. Se essa atualização significa dizer ser como o mundo é, então se afaste. Porque o bem-aventurado é o que não anda pelo caminho dos ímpios. É o que não se detém no caminho dos pecadores. É o que não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o bem-aventurado. Percebam como isso é importante para nós. Então o jovem está na escola, na faculdade, onde é um ambiente propício para o pecado. Por quê? Não porque é mais fácil pecar lá, não, em todo canto. Nós pecamos na nossa mente. Mas ali os pais não estão vigiando e então o jovem é desafiado. Faça ao contrário do seu pai. Haja como o seu pai ou sua mãe não agiriam. É o que? Você não vai para aquela festa? Vai rolar uma droguinha, né? Um monte de jovem ficando, bebendo até cair. Isso é a coisa mais normal do mundo, balada. Vamos para balada, né? Mas meu pai e minha mãe reprovam isso. Mas como é careta, né? Como é quadrado, besta, não é? Aí o jovem vai, tolinho, e é nessa hora que ele tem a oportunidade de honrar os seus pais ou desonrá-los. Se o jovem mantém a sua posição firme, ele honra primeiramente a Deus e depois os seus pais, porque os ensinos dos pais permaneceram ali e brilharam. Mas se o jovem vai sucumbir diante das pressões, o que ele vai estar dizendo para os seus colegas e para o mundo e para o Senhor? Meu pai e minha mãe são dois bananas, é o que eles são. São os bestas, eles acham que me conhecem. Na frente deles é benção pai, é benção mãe, eu abraço, eu beijo na testa, mas quando eles não estão, eu faço o que eu quiser. Ninguém manda em mim. Irmãos, sabe, se orientem. Os jovens que estão aqui ouvindo, que não são tão crianças assim, vigiem, porque Deus está vendo. Os pais humanos podem ser enganados, Deus não. Da mesma forma,
Cristo nos ensina que é assim, dessa mesma forma, que o Senhor Deus julga. Observe o que o Senhor diz em Mateus 5, verso 14 a 15 e 16, para a gente entender como funciona isso. Como desonrar o nome de Deus. Cristo diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, não é? Para que vejam as vossas boas obras. E qual o resultado disso? Glorificam o vosso Pai que está nos céus. Quem recebe glória quando o cristão é realmente fiel no mundo? É o Senhor. O nome de Deus é honrado porque nós carregamos o seu nome. E quando mantemos firme a posição bíblica cristã, o Senhor é honrado. O Senhor é glorificado. E o que eu posso entender sobre isso? Que o contrário também é verdadeiro. Ou seja, tal como eu faço com os meus pais, muitas vezes, assim eu faço com o Senhor também. Se eu não obedecer ao Senhor, se eu não viver uma vida de gratidão, uma nova vida no Senhor, o resultado final é que não haverá glória para o nome de Deus. Eu estarei pegando o nome do Senhor e jogando ele na lama. Agora imagine o que é você pegar o nome do Deus Todo-Poderoso que está sobre você e desprezá-lo. E tratar como se não fosse nada em sua vida. E fazer o que às vezes se faz com os pais. Eles não estão vendo, então não ligo. No caso, o cristão sabe que Deus é todo-poderoso, é onisciente, onipresente, mas na hora que o mundo tenta, muitos acabam fingindo que Deus não está ali. Não é? É quase como se tivesse bem assim, ó. Deixa eu fazer o que eu quero. Depois eu me arrependo. Deus não é tolo, irmãos. O testemunho cristão honra o nome de Deus, porque o nome de Deus está na vida dos cristãos. Sempre. Não importa com quem eu ande, aonde eu estiver. Não importa, está na maneira como eu me porto no mundo. O nome de Cristo está em minha vida como cristão. Está na igreja. E isso não é um tipo de cobrança para dizer bem assim, olha, obedeça a esse mandamento para você não ir para o inferno. Eu faço uma questão contrária aqui, vamos verter a coisa. Se você não vai para o inferno, obedeça esse mandamento. Entendeu? O objetivo não é para você ser salvo. Mas se você foi salvo, reconheça o Senhor que te salvou. Se Ele te libertou da escravidão do pecado, do governo do diabo, reconheça a sua glória. Dê glória ao Senhor que te libertou e não àquele que te mantinha escravo no pecado. É assim que o terceiro mandamento nos ensina. Então veja, não é simplesmente não falar o nome de Deus. Quem não tem o nome de Deus, obviamente vai estar usando o nome dele de maneira indevida. Mas a questão é a nossa vida diante do Senhor. A nossa vida diante do Senhor, irmãos. Não adianta então olharmos para o mundo e queremos, vamos condenar o mundo porque o mundo não honra o nome de Deus. Ora, eles são ímpios. Nós recebemos a missão de honrar o nome do Senhor. O nome de Deus está sobre nós, sobre a igreja. Fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome de Cristo estava sobre nós. Eu me recordo agora dos jovens santos, não é? Naquelas eras primeiras da igreja, um mártir da igreja. O jovem santos estava ali para ser condenado pelo Estado romano. E tudo o que ele dizia acerca de si mesmo era: eu sou um cristão. E perguntavam muitas coisas para ele sobre a vida dele, tentando encontrar alguma justificativa um pouco mais legal dentro daquele Estado romano para condená-lo à morte, para executá-lo. E tudo que ele respondia: eu sou um cristão e é tudo que você precisa saber de mim. E ele morreu assim, como cristão. Ele levou o nome de Cristo em sua vida até o seu último suspiro, tendo a chance diante do mundo de dizer bem assim: eu vou negar, lá na frente eu assumo de novo. Não. Ele não negou o seu Senhor. Não podemos olhar para o mundo então e, nesse sentido, fazer uma cobrança severa ao mundo. Vamos cobrar o mundo agora. Sim, expomos a situação do mundo, mas a verdade é que nós é que fomos chamados para honrar a Deus. Analise o nosso contexto aqui, né? O nosso Brasil, fundado por cristãos, não é? Ou os Estados Unidos, fundado por cristãos, muitos até reformados. Olhamos para o nosso contexto ocidental e dizemos bem assim:
O nosso contexto ocidental foi formado pela igreja. Muitos batem no peito e se orgulham. O Ocidente é formado pela igreja, né? Pelos princípios morais cristãos. Dá uma olhadinha melhor no mundo que vivemos. Dá uma olhadinha. Os orientais podem estar errados em seu paganismo. Isso é fato. Mas as maiores imoralidades têm acontecido aqui no Ocidente. É aqui. É aqui que pessoas militam a favor do aborto. É aqui no Ocidente que as pessoas militam a favor de descriminalizar a pedofilia. É aqui que as pessoas relativizam o casamento. É aqui que as pessoas negam o que elas são por natureza. É aqui. E os filósofos, que é um continente cristão. Continente cristão. E aí, quando, diante dessa situação toda cultural do Brasil, que está se afundando cada vez mais, aparecem esses malucos artistas que ousam zombar do nome de Cristo, não é? Em shows, com suas exposições, zombando por meio de séries, de filmes, de tudo, das expressões supostamente artísticas. Aí os cristãos se revoltam e falam bem assim: Deus Estado, ô Deus Estado, nos salva. Deus Estado, prende o cantor que falou contra Jesus. Ô Deus Estado. É assim que os cristãos têm agido aqui. Ô Deus Estado, nós não podemos aceitar que, aquela pessoa humilhe e fique zombando o nome do nosso Deus. Deus Estado, tem pessoas que lá, na parada gay, não é, se vestem como se fossem Cristo e humilham aquilo que nós cremos sobre o Senhor. Ô Deus Estado, faz alguma coisa. Quando na verdade deveríamos olhar para o nosso próprio coração e reconhecer que toda essa porcaria que está acontecendo no nosso país é culpa nossa. O cristão deveria olhar para isso e não clamar para o Estado, porque o Estado não é Deus, mas clamar ao Deus Todo-Poderoso e reconhecer diante dele: Senhor, perdoa-nos, porque nós não honramos o Teu nome e é por isso que o mundo não consegue olhar para nós e glorificar o Teu nome. Essa é a única razão. Não adianta clamar ao Estado para isso, somos nós, irmãos. O Estado não foi incumbido de levar o nome de Deus, não. Não foi. Deus levantou a igreja para carregar o seu nome. Nós somos literalmente representantes do Senhor Jesus aqui nessa terra. Somos o corpo dele, a sua igreja. Portanto, somos nós que devemos, com muito mais avidez, com alegria, com vício, honrar o nome dele. E não pedir que o Estado faça. Não é obrigação do Estado fazer isso. É a nossa. Enquanto o Brasil e os Estados Unidos, todo o Ocidente, se orgulhar em dizer: somos um povo de cultura cristã, conversa fiada, temos que nos arrepender, temos que reconhecer a verdade, que o Senhor exigiu isso de nós. Nós fomos levantados para carregar o seu nome, para levar o seu nome aonde os nossos olhos quiserem ir, aonde propusemos em nosso coração chegar, ali devemos levar o nome de Deus. Não podemos esconder isso. Então, quando nós não honramos o nome de Deus, é o contrário, estamos envergonhando, fazendo com que as pessoas olhem para o bom nome de Cristo e não o reconheçam como Senhor. O que o Salmo 99 nos diz, verso 1, assim, o Salmo da pregação: reina o Senhor, tremam os povos. Olha como o Senhor se revela. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Essa é a descrição do Senhor. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exultai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos antes o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. É assim que o Senhor se revela a nós, como Deus Santo, o entronizado. É assim que Cristo é visto nos céus. Basta lembrarmos do Salmo 24, lembrarmos de Apocalipse também, como o nosso Senhor é exaltado nos céus. Todos se prostram diante dele. Os anjos estão carregando muito bem o nome do Senhor lá nos céus. E nós aqui na terra, muitas vezes, carregamos esse nome de uma maneira completamente imprópria, desrespeitosa, irreverente. Essa é a realidade. Não se trata apenas de falar o nome de Deus. Algumas pessoas acham que não vão quebrar o terceiro mandamento escrevendo, ao invés de Deus, escrevendo dus. Não vou quebrar o terceiro mandamento, dus. Por quê? Porque aí eu não falo o nome dele todo.
Isso é tão pobre. Vai resolver todos os meus problemas agora. Aonde tiver Deus, troca para Dus. Resolveu o problema. Não é? A minha vida pode ser uma bagunça, mas eu escrevo Dus. Isso irmãos, eu sei. O assunto é sério, mas é patético. Eu escrevo Dus, tá tudo resolvido. Tem um monte de judaizante evangélico aí fazendo isso, né? Enquanto o terceiro mandamento nos ensina sobre o nosso testemunho. O nosso testemunho. Agora, ouçam com atenção o que o Senhor diz ao seu povo, o que Ele disse lá no passado e ecoa em nosso coração hoje também. Eu quero ler para os irmãos. Ezequiel 36, verso 16 a 20. Ouçam com atenção. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, o que eles fizeram? Eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Expressão forte, né? Alguém pode dizer bem assim, uma expressão nojenta, né? É intencional, o Senhor revelou, falou justamente assim para o seu povo. Se alguém lê esse texto e fica enojado, essa é a intenção do Senhor, vocês vão entender mais para frente. Ele fala: derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos que contaminam. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos eu os julguei. Enxergando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor? Porém tiveram que sair da terra deles. Ah, esse é o grande povo de Deus, é? Nós ouvimos dizer que há anos atrás, há gerações atrás, o Deus deles, esse povo aí, um povo de escravos, não é? Viu diante de seus olhos a poderosa nação do Egito ser humilhada. Esse é o povo de Deus? Quando os israelitas chegaram em Jericó, ali, não é? Em Jericó, que olharam as muralhas, os moradores de Jericó ficaram completamente trêmulos. Misericórdia, fizeram no Egito, vão fazer aqui também. É aquele povo que tem o Deus Todo-Poderoso. Mas agora, nesse contexto, o que está acontecendo? O povo olha para o povo de Israel e diz bem assim, os povos: são esses o povo de Deus? Essa é a igreja de Deus? Não é o que muitos têm dito a nós? Não é o que o mundo tem olhado para nós e também dito a mesma coisa? É isso que é a igreja? É isso que significa ser um cristão? Me digam, qual é a diferença? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Esse Deus de vocês? Porque vocês são crentes, mas vocês mentem, vocês adulteram, vocês roubam, vocês sonegam impostos, vocês são crentes, muitos são pastores, mas continuam roubando como políticos tradicionais em nosso país. Que Deus é esse? É o que está ecoando para nós hoje, irmãos. As palavras ditas pelo Senhor a Israel são ditas para nós hoje também. Essa é a igreja de Cristo. A igreja que outrora deu a vida pelo Senhor. Nós somos aquele mesmo povo em cujo nome do Senhor está, e homens, crianças, velhos, mulheres grávidas não fugiram da condenação do Estado, mas honraram o nome de Cristo. É o mesmo povo, tenho certeza que é o mesmo povo, porque olhando não é o que parece. Palavra do Senhor para nós, não é? A ira de Deus contra toda a vergonha que como povo do Senhor trazemos para Ele, ela será cobrada, irmãos. O mundo todo será cobrado por causa disso. E ela é justa. Justa. Uma mensagem há para todos aqueles que, não sendo cristãos, desonram o nome de Cristo. E aqueles que assumem o nome de cristãos, mas não vivem como cristão de verdade, é justamente essa. Dobrem seus joelhos diante do Senhor hoje, porque se vocês não dobrarem, digamos isso para o mundo, se o mundo não dobrar os joelhos diante do Senhor e reconhecê-lo como tal, como Senhor, o Senhor mesmo os fará dobrar. Filipenses 2:9 a 11, nós lemos:
Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Se hoje não se dobrarem ao seu senhorio, amanhã serão dobrados à força, porque todos reconhecerão. Todos, nem mesmo os piores demônios, nem mesmo o diabo, todos se dobrarão diante dele, porque ele é o Senhor. Nós, como cristãos, fomos chamados para reconhecer isso hoje, e isso é a graça de Deus operando em nós, que nos livra da ignorância, da cegueira e do pecado. Eu quero partir para a conclusão do sermão dessa manhã, lendo textos que são muito importantes, que apesar de toda essa seriedade acerca do nome de Deus, nós podemos olhar hoje com esperança para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus, às vezes pode pensar, é um exagero esse zelo todo, mas é justamente pelo zelo que Ele tem pelo nome dEle que nós somos salvos. É pelo zelo do Senhor, pelo amor que Ele tem ao seu próprio nome, que nós somos salvos. Deus nos salva por amor ao seu próprio nome. Leio para os irmãos alguns outros textos. Isaías 48, verso 9 a 12. Ouça o que o Senhor diz ao seu povo sobre a repreensão contra Israel, sobre o sofrimento, a punição dos seus pecados. Olha o que o Senhor diz para o seu povo: por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na formalha da aflição. Por amor de mim é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. A existência, a permanência da igreja é porque a igreja é fiel? Não. É porque Deus ama o seu nome, e porque Deus nos criou e nos chamou para a glória de seu próprio nome. Ele mantém isso, apesar de nossa fraqueza. É o que o Senhor diz. E Ele fala: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Desde quando eu chamei vocês, eu não mudei. Eu sou o mesmo Deus que libertou vocês do Egito, que deu nome a vocês, que deu identidade a vocês. Vocês que esqueceram de mim. Mas por amor do meu nome, eu vou retardar a minha ira contra vocês. Vocês merecem ser condenados, ser destruídos. Mas por amor ao meu nome, porque eu jurei, eu vou honrar o meu compromisso e eu vou salvá-los. Ainda, nós lemos também, de maneira bem contundente, em Ezequiel 36, agora do verso 20 ao 27. Eu quero ler para os irmãos com detalhes, porque é muito importante esse texto, que diz bem assim: em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois dele se dizia, são estes o povo do Senhor, porém tiveram que sair de lá. Mas tive compaixão, olha o que o Senhor diz, irmãos, mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. É por amor ao meu nome que eu faço isso. E o que o Senhor diz: vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, a qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. E o que o Senhor promete ao povo, porque o povo merece. Vocês estavam cativos, né? Olha o que o Senhor promete a eles, sem eles merecerem: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Eles mereciam voltar para Jerusalém? Não. Mas o Senhor prometeu isso por amor ao seu nome: eu vou reuni-los de novo. Então, olha o que o Senhor promete a eles: e nós somos
esse povo que recebeu essa bênção agora. Olha o que ele diz. Porque Israel não honrava o nome dele. Ele falou assim: pois então eu vou mudá-los. Eu vou transformá-los para que vocês honrem meu nome. O Senhor vai dizer: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Olha o que o Senhor promete por amor ao seu nome. Eu vou mudar vocês para que vocês me honrem. Se o problema for o coração de pedra de vocês, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne, um coração que se quebrante diante de mim. Veja como nós somos abençoados pelo zelo que o Senhor tem ao seu próprio nome. Zelo. No verso 31 e 32, o que o Senhor diz? Então, agora ouçam com atenção, lembra do início do texto? Quando o Senhor comparou os pecados de Israel como a imundícia da menstruação de uma mulher. Irmão, eu sei que é uma palavra pesada, me perdoem por isso, mas o texto está dizendo isso, eu não posso negar. Tem que haver compreensão da seriedade do mandamento. Olha o que o Senhor diz agora. Por conta disso, se era para ficar enojado, olha o que o Senhor vai dizer agora. Verso 31 e 32 de Ezequiel 36. Então vos lembrareis, quando o Senhor transformar o coração do povo, é o nosso caso agora. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Olha o que o Senhor diz, ouça o que o Senhor diz. Tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Vocês sentirão nojo dos atos de vocês. Nojo. Pelo que vocês fizeram contra o Senhor. Por toda a desonra que vocês trouxeram ao Senhor. E então o Senhor mais uma vez ressalta, para que eles ficassem bem conscientes disso. Não é por amor de vós, que fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. É o que nós, ocidentais, deveríamos estar fazendo agora. Nos humilharmos diante do Senhor. As igrejas estão de pé aqui, não é porque nós somos bons, não. É porque Deus é misericordioso. É por causa do seu amor que nós estamos aqui. E somente isso. Não é? E esse resultado, essa promessa de mudar o nosso coração e de, como ele promete aqui, perdoar de uma vez por todas as vossas ofensas, os vossos pecados, nos purificando, essa promessa feita a eles foi cumprida em nós, irmãos. Porque o Senhor nos ensina justamente isso. Romanos capítulo 5, nós vemos bem assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E gloriamo-nos não na esperança, aliás, da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ele cumpriu a sua promessa. Sim, nos deu um novo coração, derramou sobre nós o Espírito Santo. E aí ele continua dizendo: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Toda aquela ira, o furor do Senhor contra os pecados de seu povo, ele prometeu que resolveria isso e de fato resolveu. E ele fala: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Pois bem, a geração que ouviu de Deus, o povo que ouviu de Deus acerca de um tempo futuro, onde Deus transformaria, onde haveria uma geração realmente eleita,
quebrantada para ouvir a palavra de Deus e poder então se submeter. A palavra do Senhor para nós é justamente essa. Não é? 1 de Pedro 2, 9 e 10, quando é dito: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O Senhor nos chama para carregarmos o seu santo nome, o bom nome do Senhor em nossa vida. Nós somos a geração que Ele escolheu para isso, irmãos. Lembre desse mandamento. Honre o Senhor que te libertou. Cristo derramou o seu sangue e suportou a ira de Deus, a pesada ira de Deus, no seu lugar, para te dar esperança segura. Não tenha nenhum entendimento de que, pastor, a partir de hoje eu vou honrar o nome de Deus, vou escrever vou honrar o nome de Deus para me ser salvo. Não. Louve a Cristo com gratidão pelo que Ele fez por você. Lembre, toda vez que você for desafiado no mundo a fazer o que o mundo está ensinando, lembre do Senhor que sangrou por você, que deu até o último suspiro por amor à tua vida. Lembre-se disso. Lembre-se que a gratidão do Senhor, que o constrangimento do amor de Deus venha sobre o nosso coração, que venhamos nos envergonhar pelos nossos pecados, mas sermos gratos a Deus, porque em Cristo fomos perdoados pelo Senhor. E podemos hoje sim, pela fé, honrar o nome de Deus. Portanto, façamos a vontade do Senhor, obedecendo aos seus mandamentos, por gratidão, a fim de que Ele seja honrado em nossa vida. Amém? Graças a Deus. Oremos ao Senhor neste momento, meus irmãos. Ó Senhor, diante das Tuas palavras benditas, palavras que nos trouxeram exortação, mas que também, por Tua graça, nos trouxeram consolo, nós suplicamos mais uma vez o Teu perdão, Senhor. Perdoa-nos por tantas vezes vivermos de maneira que desonre o Teu nome. Por tantas vezes usarmos o Teu nome de maneira completamente irreverente. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa-nos por não tremermos em nós mesmos por causa da Tua glória e majestade. Tua palavra nos ensina em Tiago capítulo 2, quando Tiago pergunta àqueles que tinham a fé falsa: crês tu que é um Deus, um único Deus? Fazes bem, também os demônios creem e tremem. Ó Senhor, e tantas vezes em nossa própria vida não trememos. Tantas vezes, Senhor, o mundo olha para nós, cristãos, e acusam a Tua igreja e falam contra o Teu povo, Senhor, ainda hoje. Nós também ouvimos perguntas assim: o Teu Deus onde está? Ó Senhor, não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos libertou de nossa escravidão, da vida condenada que nós levávamos. O Senhor nos deu o nome, colocou o Seu nome sobre nós. Nós agora, Senhor, somos Teus filhos por meio de Cristo. E Ele é o nosso Rei. E tantas vezes não honramos ao nosso glorioso Rei. Honramos tantas vezes o mundo, a nossa carne, Senhor, nossos desejos, nos esquecendo daquele que nos libertou. Por isso, mais uma vez, perdoa-nos. Tem misericórdia de nós, Senhor. E leva-nos também
a, se preciso for, sentirmos nojo de nossos pecados e reconhecermos em nosso coração a nossa ingratidão. Ajuda-nos a viver a nova vida que o Senhor conquistou para nós, a olhar pela fé para o nosso Senhor Jesus Cristo, e tal como Ele é exaltado nos céus, tal como Ele é o Senhor de todo o universo, nós venhamos reconhecê-lo assim. Que não apenas em palavras, Senhor, venhamos declarar, dizer que a glória pertence a Cristo, mas em nossa vida como um todo. Que o senhorio dele seja reconhecido, ó Deus, em nossa maneira de falar, naquilo que pensamos, naquilo que fazemos neste mundo, ó Senhor. Em nossos relacionamentos. Que resplandeça a luz do Evangelho. Que nós venhamos, ó Deus, diminuir. Estarmos prostrados para que Cristo e somente Ele resplandeça em nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, pelo mau testemunho, por conduzirmos o Teu nome de maneira irreverente. E ajuda-nos, em nome de Cristo, ajuda-nos a amar o Senhor, a também sermos zelosos pelo Teu nome e Te darmos toda a glória, toda a glória. Obrigado, Senhor, porque é por Tua graça que nós podemos reconhecer isso. Jamais poderíamos se o Senhor não tivesse cumprido a Tua promessa, as Tuas promessas maravilhosas de derramar o Espírito Santo sobre nós. E é justamente por isso que cremos, Senhor, que é a Tua palavra falando ao nosso coração e nos conduzindo e nos exortando, alertando a nossa vida, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso ajuda-nos, ajuda-nos, para que venhamos Te honrar em nossa maneira de viver, em nossas famílias, em nossos compromissos lá fora. Que a consciência de que nós estamos Te servindo sempre esteja em nosso coração. Porque como servos do Senhor, em Cristo estamos diante de Deus. E portanto a nossa vida, e não só o que fazemos aqui no domingo, mas a nossa vida como um todo, deve ser adoração ao nosso Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Trabalhe em nosso coração por meio do Evangelho. Guarda-nos para que logo mais à noite estejamos alegres, reunidos, desejosos de ouvir a Tua Santa Palavra e sermos consolados pelo Senhor. Que haja alegria verdadeira em nosso coração. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.